Há pouco mais de um mês, o Senado aprovou a PEC das domésticas. O que é isso? E para que serve? E será que elas estão tendo realmente uma representatividade e também as informações necessárias de como colocar em prática todos os direitos aprovados pelo Senado? Para tirar todas essas dúvidas, nós vamos conversar com o José Augusto Viel, ele que é contabilista e vai nos dizer: as domésticas estão sendo realmente orientadas, Viel? Bem, bom dia a todos. Eu queria dizer o seguinte: a aprovação dessa lei, ela vem tarde, né? Pela própria atividade, pela própria vivência que as domésticas têm nas casas que elas trabalham, essas coisas deviam ter sido reconhecidas há muito mais tempo atrás, e dizer que ela vem e não está completa, né? A lei está aí aprovada e tal, mas falta a regulamentação. Ninguém sabe até agora como vai ser realmente os recolhimentos finais das contribuições previdenciárias, problema de fundo de garantia para essas profissionais, e faz com que nós mesmo, profissional da área, ficamos às vezes num momento de indecisão e sem saber muito o que falar. Embora a gente tenha estudado bastante e tenha percebido que está faltando exatamente um pouco mais de orientação para que essas pessoas possam ter um futuro melhor, possam se assegurar melhor, sabe? Possa aumentar essa atividade profissional, da qual, em consequência dessas aprovações, a gente tem percebido que essa atividade ela tem dado assim, ela se ressentiu, ela diminuiu. E faz com que isso preocupa um pouco. Porque, no meu entender, a profissional do lar, aí no caso, né, a doméstica, ela é uma extensão da nossa família. Nós não podemos nos furtar de que a presença da pessoa, sabe, que está executando o trabalho doméstico em sua casa, ela acaba sendo uma extensão da sua família. Ela está na movimentação das coisas suas particulares do dia a dia na sua casa, seja na área da alimentação, do vestuário, da limpeza, ela faz parte disso. Eu sinto que esse respeito e esse carinho dos empregadores para com essas pessoas, ele tem que ser muito franco, e muito espontâneo e muito forte. Por quê? Essas pessoas, indiretamente, acabam sendo uma extensão natural da sua família. Agora, quando surgiu, quando a PEC foi aprovada, deu aquele boom, todo mundo querendo registrar, querendo fazer jus ao direito, mas ainda surgiram muitas dúvidas, né? Registrar, mas que nem você disse, o fundo vai ser colhido corretamente, e eu registro em qual categoria? Ainda existem muitas perguntas e muitas dúvidas abertas, né, Viu? Olha, a legislação da doméstica, ela era diferenciada da CLT. Ela tinha uma legislação própria, embora era confundida no âmbito nacional da condução, vamos supor, da legislação em si. Quando foi aprovada essa PEC, o que aconteceu? Todo mundo ficou meio apavorado, mas no sentido de se autoproteger. Porque precisa de um livro de ponto para anotar que hora que a doméstica entra, que hora que a doméstica sai. Gente, se a pessoa convive dentro da minha casa, comigo no dia a dia, certo? Participa da educação dos meus filhos, indiretamente ela participa da educação dos meus filhos. Eu vou me preocupar, sabe, se essa moça, se essa pessoa, se essa mulher, vai chegar um minuto atrasado, vai sair um minuto antes ou não. Então, esse tipo de coisa, eu acho que tem que passar muito dentro do coração das pessoas, sabe? As pessoas têm que ter essa relação muito aberta, muito franca. Mas em São Paulo? Bom, São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, as coisas são um pouco diferentes nesse sentido. Nós estamos falando no sentido da lei, mas nós estamos falando especificamente de uma cidade como nós, de Sertãozinho, onde todos nós nos conhecemos, e as nossas profissionais do lar, aí, como diz, chamada de doméstica, elas têm também uma convivência muito grande entre si, sabe? E o que eu percebo é que falta um pouco mais de informação, sabe, de orientação para essas pessoas. Da mesma forma que a gente já conversou muitas vezes para trás, os sindicatos dos empregados, eles acabam se organizando melhor do que os sindicatos patronais. Por quê? Os sindicatos dos empregados, eles são mais determinados, eles são mais focados na legislação, nos direitos, sabe? E faz com que o do empregador, que está correndo atrás dos seus objetivos profissionais, das suas coisas, não se encaixe diretamente dentro da legislação e fazer com que o sindicato do empregador pudesse ser um pouco mais forte. E o que eu percebo que até então as domésticas foram, sim, levadas sem essa orientação, sem essa preparação de organização futura para elas, para que elas possam ter uma vida melhor lá na frente.
nós percebemos ao longo da nossa vida que a necessidade de trabalhar das mulheres, dos maridos, dos filhos, faz com que você seja obrigado a ter alguém dentro da sua casa para fazer esse tipo de trabalho doméstico. E você acaba buscando lá fora, às vezes, filho de pessoas conhecidas, por quê? É uma confiança que você tem que ter naquelas pessoas para que ela possa retribuir com o seu trabalho. E essa confiança faz com que você não possa desconfiar dela nunca, no sentido de que amanhã ela possa estar prejudicando, ou em termos de horário, ou em termos de salário. Por quê? Esse respeito, esse carinho tem que ser muito grande, porque essas pessoas convivem conosco no dia a dia e faz com que a gente possa ter uma certa tranquilidade, porque na grande parte do dia, as nossas casas, nossa residência ficam na mão dessas pessoas. E essa confiança tem que ser muito forte. Então, a preocupação que nós estamos tendo ainda é o seguinte: a legislação ela não se definiu. Ela foi criada, mas tem que ser complementada. Ainda tem que ser complementado como ela vai funcionar. E até agora o próprio governo não definiu. Então a gente está aguardando um monte de informações ainda, para que a gente possa passar para as pessoas, passar tanto para o contribuinte quanto para as domésticas, e essa organização ser um pouco mais facilitada e um pouco mais, vamos dizer assim, conjunta na legislação. Porque até pouco tempo atrás a legislação da doméstica era totalmente individualizada, separada da CLT. E agora, quem sabe, essas coisas possam vir a facilitar e ajudar, sabe, essa relação patrão-empregado de uma coisa tão próxima que é a doméstica e a dona de casa. A intenção é de que, com todas essas informações na mão, possa se criar um conselho ou até mesmo um centro de orientações para domésticas em Sertãozinho, Viel? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é extremamente importante. É uma atividade, vamos dizer assim, velha, para uma legislação nova, e que muitas informações, sabe, vão ter que ser ainda captadas, vão ter que ser juntadas para poder passar, tanto para os patrões, quanto para os funcionários, para os domésticos. Isso, eu acho que é extremamente importante que a gente crie, né, um centro de orientação, sabe, uma forma de orientação com objetivos, sabe, de que essas pessoas não tenham necessidade de amanhã ficar, como a gente ouve muito, né? Vai procurar na justiça seus direitos e tal. Com essas orientações, essas pessoas vão ter melhor e maior facilidade em poder ter uma relação muito mais próxima com o patrão empregado, para poder não ter esse tipo de briga tão desnecessária quanto a gente vê, certo? E que acontece para lá para cá, e que eu vejo com uma desnecessidade total, porque existe uma relação muito próxima. Tá certo. Obrigado, Viel. Conversamos então com José Augusto Viel, ele que é contabilista em Sertãozinho e tem a intenção de criar um centro de orientações para domésticas para orientá-las sobre os seus direitos e, é claro, sobre essas novas informações que foram geradas através da PEC aprovada pelos senadores. Eliel Almeida para o STZ Notícias.